Eu sou o Luiz Carlos e estou começando o vídeo no meu canal Realidade Oculta. E hoje eu vou falar um pouco de mim e um pouco de um tema muito oculto, que quase você não vê pessoas reclamar assim publicamente, mas que sofrem desse mal, que é a doença psicológica. Hoje eu não quero dar continuidade com meu óculos, meu tradicional óculos, que faz parte do formato do canal. Eu vou tirar porque eu vou ler aqui e ele vai me atrapalhar um pouquinho. Eu vou começar a falar dessa doença psicológica. Eu estou aqui nesse blog e vou ler esse artigo para você entender. Pessoas que apresentam uma doença psicológica não costumam exibir manifestação. Elas não costumam apresentar sintomas patológicos, mas elas estão sempre achando que estão com determinada enfermidade. Então, elas não costumam exibir manifestações físicas aparentes. Transtornos ou perturbações, muitas doenças psicológicas conhecidas atualmente, são atribuídas ao estilo de vida, cultura e sociedade em que a pessoa vive. Depressão e ansiedade são exemplos de doenças psicológicas comuns nas atuais sociedades industrializadas. Eu achei muito legal esse artigo. Nos serviços de saúde, são utilizados como referência o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, o DSM, e a Classificação Internacional de Doença, o CID. O DSM é um sistema de classificação que organiza cada diagnóstico psiquiátrico em 5 níveis, relacionando neles distúrbio, transtorno, perturbações e disfunções. Esse manual é seguido por todos os profissionais da área da saúde mental. Vamos começar pelo eixo 1 e classificar como transtornos clínicos, incluindo principalmente transtornos mentais, bem como problemas do desenvolvimento e aprendizado. Nesse eixo, é comum incluir transtornos como depressão, ansiedade, distúrbio bipolar, o TDAH e a esquizofrenia. Eixo 2, transtornos de personalidade ou invasivos, bem como retardo mental. No eixo 2, personalidade esquizoide, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Narcisismo é aquela pessoa que ama a si, só gosta de si, que fica, que se autoproclama melhor que qualquer um. Ele é realmente vidrado nele, se olha no corpo, só vive se olhando no espelho. São os narcisistas, só vive, ele se acha perfeito, ele se ama, ele se gosta, ele se idolatra. Então essas pessoas têm algum problema, vai ter um problema social, porque ela não vai se interessar por ninguém. Ela só olha ela como centro dela própria. Narcisismo, né? Então, no eixo 3, temos as condições médicas agudas ou desordens físicas. No eixo 4, fatores ambientais ou profissionais, contribuindo para desordens. No eixo 5, avaliação global das funções, ou escala de avaliação global para crianças, para jovens abaixo de 18 anos. Assim como o DSM,
A classificação das doenças psicológicas no CID também é seguida por profissionais da saúde mental. 1. Transtornos mentais e do comportamento. 1.1. Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos, que são aqueles que você detecta, como febre, infecções, né? E tumores. Então, esses são sintomáticos porque eles são característicos, biologicamente falando. E os transtornos mentais e comportamentais em decorrência do uso de substância psicoativa. 1.3, esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes. Esse está muito ligado à questão da esquizofrenia, onde apresenta alucinações, audições e um fechamento para o convívio social. Ele se fecha. E ele também cria um mundo, um universo que só ele habita, o esquizofrênico. E transtorno do humor, que está ligado à parte afetiva. Transtornos neuróticos, transtornos relacionados como estresse, transtorno de somatoformes, síndrome do comportamento associada a disfunções fisiológicas e fatores físicos, distorções de personalidade, de comportamento adulto, retardo mental, tudo isso. Transtorno do desenvolvimento psicológico, transtorno do comportamento e transtornos emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência, né? E transtorno mental não especificados, que tem alguns tipos de transtornos que a ciência ainda não catalogou, mas que você pode estar sofrendo até mesmo desses transtornos, mas a ciência ainda não sabe identificar como atribuir um CID. Na seção de doenças psicológicas, você terá acesso a artigos relacionados a transtornos e perturbações mentais que afetam as pessoas nas sociedades atuais. São artigos que informam sobre as causas, sintomas e tratamento dessas doenças. Então, esse artigo que eu estou lendo aqui, em loco, pertence a doutora, está aqui o nome dela, a doutora, está aqui, estou puxando, a doutora Paula Louredo, graduada em Biologia. Então, eu gostei desse artigo e estou puxando ele. Aí, eu quero falar para você um pouco dessa questão de pessoas que têm doenças psicológicas. A doença psicológica nos faz nos remeter ao passado, quando a gente era criança, e quando a gente machucava o dedinho, que a nossa mãe assoprava. E aí a gente parava de chorar, a dor passava. Mais ou menos assim. Atualmente, como eu falei no vídeo anterior, ela é o principal órgão do corpo humano, não é o coração. Você não vive sem o cérebro. Por que eu digo isso? Porque quando você atribui que o coração, para muitos, é o órgão principal, mas ele é o que leva oxigenação para os outros órgãos. A sua funcionalidade é primordial para manter as características efetivas de cada órgão do corpo humano. Mas quando existe a morte cerebral, o médico neurologista, ele lavra o óbito somente depois que ele tem a certeza de que realmente as funções vitais do cérebro se rompeu. Então, não há, como eu falei no vídeo anterior, para quem viu,
funcionabilidade dos outros órgãos sem o cérebro humano. Então eu considero que o cérebro é o principal órgão do corpo humano, mediante a esse evento do neurologista detectar a morte através do falecimento do cérebro. E falando, enfatizando sobre as doenças que são psicológicas, você começa então a atribuir que o nosso cérebro tem capacidade de sugerir certos eventos inexistentes ao nosso corpo. Então eu quero que você agora dê um sorriso, alegre-se, dá um glória a Deus, porque você tem saúde, está com saúde, fala para si, fala para seu corpo, emita essa energia positiva todo dia. Não é toda de manhã não, todos os dias. Eu estou bem, todo dia estou cada vez melhor. Se você tiver qualquer tipo de enfermidade que são sintomáticas, que são detectadas por algum termômetro, por um medidor de pressão, por algum raio-x, biografia, tomografia, esses são sintomáticos, eles apresentam suas características biológicas de anormalidade. Então você está doente. Mas quando você começa a inventar situações, repetindo de novo, começa a criar eventos que às vezes uma dorzinha que você sente, não é uma, vamos dizer assim, uma doença. Pode haver até uma enfermidade, mas que são passionais, de você ter que ser submetido a um tratamento invasivo. Invasivo significa aquele tipo de tratamento que vai ter que entrar dentro do seu corpo, né? Sondas, cirurgias, coisas invasivas. Quando se você ouvir falar em invasivo, é porque vai ter que entrar dentro do teu corpo. Então, um sintoma que não venha qualificar, biologicamente falando, em ser visualizado, diagnosticado, são problemas criados, sugeridos por você próprio. E aqui no texto, vários fatores, como locais, um local. Você pode ficar doente num local triste, num local tristonho, você adquirir uma depressão. Quer dizer, então aí já está se colocando a parte psicológica do ambiente que você vive na sua casa. Uma pessoa que é alegre, uma pessoa que tem uma mente mais saudável, ela não se atém a esses tipos de evento, estou repetindo novamente essa palavra, ambiental. Mas existem aquelas que são suscetíveis, mas as coisas que lhe cercam, e ela cita também nesse artigo, a depressão e a ansiedade. Então são fatores de ordem mentais, são doenças psicológicas, a depressão e a ansiedade. Não é dizer que você está fingindo, que você está inventando, que você está realmente enfermo. Mas são doenças psicológicas, que estão ligadas ao psíquico. Não que elas não existam. Não que elas não existam. Mas, como elas são ambientais, do estilo de vida, inclusive da própria alimentação. O estilo de vida conta muito em seu lazer, praticar esporte, uma vida saudável. Então isso interfere muito você não ter essas atividades.
Não que não exista depressão e a ansiedade. Eles são um distúrbio da ordem mental, psicológico. Mas aqui, parece que deve estar fazendo assim, para você entender, existem pessoas que sugerem doença. Então ela é muito tênua, ela é muito longa, você entender. Por quê? Porque eu sinto uma dorzinha e o meu cérebro começa a emitir para mim que é uma doença grave, que é um câncer. Eu estou sentindo uma dor na região intestinal, então eu já começo com essa pequena dor. Eu não fiz nenhum tipo de diagnóstico, eu não fiz nada que pudesse justificar o pensamento ruim, e eu já começo a mergulhar nessa amargura de ansiedade em prol daquilo que o meu cérebro está me dizendo que possa ser, antes mesmo que o médico venha. Quantas vezes você vai no médico reclamando de uma certa dor ou doença, e os exames dão tudo bom. Você tira o exame de sangue dá tudo legal, tudo ok, e você, poxa, não, mas eu tenho problema. E começa a olhar para o médico, não, doutor, eu não estou bem, eu tenho sim. É o médico, olha, os teus exames deu todo, o TSH, que está ligado à tireoide, o teu sangue, a tua creatinina, a tua, o PSA para os homens. Aliás, todo homem deve fazer o exame de próstata. Todo homem tem que acima dos 40 anos, deve fazer o exame de próstata, e as mulheres devem fazer os seus exames preventivos, né? Então, aproveitando também esse meu vídeo para dizer que todos devem se vacinar contra o sarampo. Eu vou tomar, eu tenho quase certeza que tive sarampo na infância, e esse quase certeza não é o suficiente. Então não custa nada passar no posto de saúde e tomar a vacina contra o sarampo. Então fica assim. Existe, uma vez eu conversando com uma médica, ela me disse que existe até a gravidez psicológica, e a barriga cresce, o abdômen se desenvolve. Então você vê, de novo eu falando do meu vídeo anterior, você vai entender esse questionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão muito maravilhoso, mas ele também pode se revoltar contra nós próprios. Então você começar a achar que está com uma certa enfermidade, começa a fazer exames laboratoriais, e os exames dão tudo bom, o exame dá tudo totalmente favorável, e você está realmente com aquele problema de doenças psicológicas, doenças da mente, doenças que você cria, né? É igual aquela compulsividade por remédio, né? Pessoas que tem gente que possui compulsividade e toma remédio sem prescrição médica, ela ali pode estar gerando outros fatores de anormalidade orgânica, porque as combinações, todo remédio é uma combinação química. Então quando você toma um remédio sem prescrição médica, você está colocando dentro do seu organismo um evento, novamente a palavra evento, você está colocando para você uma substância química que pode afetar outros órgãos, porque nem todo remédio deve ser tomado sem prescrição médica. Você pode estar afetando o seu rim, a parte renal, a médio ou a longo prazo, porque você tem a compulsividade de tomar remédio sem prescrição. Aliás, todo remédio só deve ser tomado com a prescrição médica, sobre a supervisão de um profissional da saúde. Você não pode tomar, você não é médico, você pensa que às vezes esse remédio que você está tomando está lhe fazendo bem. Outrora pode até sugestionar o teu cérebro uma certa tranquilidade, um certo alívio. Mas na verdade ele está escondendo ou transformando uma
uma inflamação futura, porque ele está atacando um outro tipo, ele está querendo desenvolver dentro dessa química, desenvolver um outro problema que você vem a ter, e aquilo vai desencadeando, vai mexendo com cada órgão, de repente você está todo esculhambado. Aí você vai no médico, o médico, o que você andou fazendo, rapaz? Você está aí com o teu sangue, está realmente apresentando alterações, e a tua fezes está mostrando que você está com uma hemorragia, uma pequena hemorragia, porque a coloração da sua fezes está preta. Aí tem uma dica que eu até vou falar aqui no vídeo. Quando você achar ou tiver dúvida que sua fezes está com conteúdo de sangue, você pega umas gotinhas, um pouquinho de água oxigenada e coloca sobre a fezes. Se ela espumar, se ela espumar, é porque realmente ali contém aquela fezes sangue. Aí você não é para se desesperar, não é para se desesperar. Pode ser algum tipo de intestino irritável, né? Eu não sei o nome, eu esqueço, eu falo tanto, e agora eu preciso do nome. Pode ter algum tipo de hemorroida, pode ter algum tipo de sangramento intestinal ou no reto. Então, quer dizer, olha bem, você tem que entender o seguinte, que qualquer coisa que você tenha, tirar dúvida, você tem que ir no médico. Não estou dizendo que as pessoas têm que ir ao médico, mas existem coisas que às vezes até passa. Às vezes alguma coisinha que você possa ter dentro do seu intestino, então está lhe causando incômodo. Quando esse incômodo começa a te favorecer mais cuidado, então você procura um oncologista, ou então um clínico geral de primeira mão, ele vai te encaminhar para um oncologista, que é mais versado. Mas às vezes de primeira mão o próprio clínico geral pode te sugestionar algum paliativo, que não é muito bem o certo, porque o versado nessa parte de intestino e de reto e de ânus é o oncologista. E ele vai lá ver qual é a situação através de uma investigação, né? Por que esse sangramento? Pode ser uma hemorroida, às vezes seria, no caso mais contundente, uma cirurgia, uma pequena cirurgia, mas às vezes até uma medicação, se ela for no período, no primário ainda, em fase primária dessa situação, até uma medicação. Mas de qualquer forma, não se toma remédio por conta própria. Os paliativos, às vezes, encobertam uma situação mais grave. E se a situação ela melhorar com o tempo, menos mal. Mas que, de qualquer forma, todo homem, mulher, todo ser humano, criança, idoso, deve fazer, às vezes, uma consulta médica. E nós temos aí uma precariedade tão grande nesse país, de médicos em hospitais, que ao falarmos em médico parece fácil, mas os hospitais, temos visto nos nossos noticiários, a falta de médico, a falta de leito, a falta de cuidado, a falta de higiene, está realmente precário a saúde no Brasil, agora em 2019, estou falando no mês de novembro de 2019, está a saúde realmente um SOS, realmente. A nossa saúde, os hospitais, a falta de médico está no CTI, Falar de saúde é bonito, você chegar, falar, e isso que eu estou falando aqui, certamente um profissional
da mídia aberta não vai falar porque ele não pode falar. Como aqui é YouTube, eu estou falando. A saúde, falar de doença, de saúde, de médicos, é maravilhoso. Só que nós não encontramos, na realidade, na vida prática, hospitais condizentes com a real demanda que o nosso povo precisa e merece, porque é um povo que mais paga impostos do planeta. Não é eu que digo. Não é eu que digo. Eu fico aqui, terminando esse vídeo, e dizendo para você, sorria, contemple, se aproxime mais de Jesus. Se aproxime mais de Deus. Cante. Eu, nesse momento, estou fazendo esse vídeo e estou sentindo um incômodo. Mas nós somos humanos, somos seres humanos. Se esse incômodo começar, aí você vai no pronto atendimento. Eu estou sentindo, não estou muito legal. Mas a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo. Eu venci. A gente sente qualquer coisa, alguma coisa, ou sentirá. Ué, né? E engraçado que o que eu estou sentindo agora, eu já senti outros meses, outros anos. Não fui a médico. Ele some. Do mesmo modo que ele aparece, ele some. Esse ano eu vou fazer o exame de próstata. Todo homem tem que fazer o exame de próstata. É obrigatório. Porque mesmo com o passar dos anos, o homem, a partir dos 40, ele tem um acréscimo de volume nessa glândula prostática, que é, dentro dos seus limites de idade, o diâmetro que se considera normal. Quando ele aparece uma anomalia no PSA, que é o exame prostático total, ele começa a sugerir o toque retal e uma radiografia do local. Sabendo-se que há alguma alteração que mereça uma atenção pelo especialista oncologista, ele vai passar um remédio próprio, que ele, o médico profissional, sabe como diagnosticar isso, ou até mesmo uma cirurgia. Se ela tiver dentro dos seus parâmetros de condição de salvar a sua vida, você terá sucesso. Em muitos casos, aqui eu não vou dar percentual, de dar sucesso nessas cirurgias. Se deixar passar, aí fica complicado, muito complicado. Isso qualquer doença. Você deve procurar sempre um profissional e volto a dizer, não deixe de tomar a vacina contra o sarampo, fique com a paz de Deus. Esse é meu canal Realidade Oculta e Shalom.